do USDA, que vai ser divulgado na próxima sexta-feira, início da tarde. Junto será divulgado o relatório. São dois relatórios bem importantes aqui, ainda estou avaliando, quem sabe uma do relatório. E agora a gente começa a ventilar e vai ser a tônica das discussões dessa semana lá nas cotações na Bolsa de Chicago. O que o relatório pode trazer para nós, né? Saíram algumas pesquisas já realizadas com analistas e a variação, ou o range de variação diária, principalmente de soja, ele é um range muito pequeno. Então, o relatório ele pode surpreender o mercado. Para o milho também, um range um pouquinho maior, mas mesmo assim apertado. Por que esse relatório de intenção de plantio ele é tão importante? Porque ele vai começar a dar os números da próxima temporada. A safra americana é quem chega primeiro ao mercado, ela colhe em setembro, outubro, novembro, o principal vencimento na Bolsa de Chicago, e a temporada brasileira começa em fevereiro. Mas pelo calendário do USDA, a temporada vai de dia 1º de setembro a dia 31 de agosto. Então, esse relatório que é divulgado, que será divulgado na próxima sexta-feira, serão os primeiros números, as primeiras estimativas oficiais de qual será o tamanho da safra norte-americana. E a partir daí a gente começa a acompanhar outro fator muito importante, que será o clima. Então, a partir da próxima semana, muito provavelmente vocês vão ver aqui na primeira hora do agro, muitos assuntos relacionados ao clima, à velocidade de plantio, a condições de lavouras lá dos Estados Unidos. Aí sim, para quem faz a gestão de risco, já é hora de começar a acompanhar possíveis movimentos de preços e começar a mitigar eventuais quedas de preços, principalmente no referencial da Bolsa de Chicago, algumas estratégias específicas ali para ganhar tempo na comercialização. Espero realmente que a lição deixada nesse 2022 com a queda de preços se faça presente na próxima temporada 2022-23 para que evitemos surpresas por lá. Aqui no Brasil, comercialização de soja ela segue lenta ainda, o produtor rural está preferindo liquidar o milho, e é até o que está influenciando nos preços, na queda de preços agora, e está segurando a soja porque ele não tem aceitado muito bem a queda de preços vistos nas duas últimas semanas, principalmente. Ontem Chicago subiu, hoje ele está estendendo uma alta, os prêmios estão estáveis, então será que chegamos a um fundo de preços? Agora o milho continua com uma quedinha ainda apresentando, tanto na Bolsa de Chicago, quanto na B3, quanto no mercado físico aqui brasileiro, né? E o café que ontem começou subindo, fechou o dia em queda. Vamos começar por ele, então. O café hoje está no 0 a 0 no primeiro vencimento, 176,9 centavos de dólar por libra-peso. O segundo vencimento, uma queda de 0,11. E o terceiro vencimento, que é quem pega a safra cheia aqui do Brasil, 0,03 de alta. Então, o mercado bem estável hoje. Lembrando que as cotações vão ganhar volume a partir das 9h30 da manhã, horário de Brasília, e até lá ainda eles podem ter um movimento de alta, como nós vimos ontem no início do programa, depois muda para queda, e ontem eles fecharam. Mas olha o tamanho desse pavio que ele fez ontem. Ele veio testar aqui 184 centavos de dólar por libra-peso, não teve força, e ele parou nessa média móvel aqui de 21 dias, uma média exponencial de 21 dias. Então aqui pode estar uma resistência para as cotações. Lembrando sempre que nós estamos nos encaminhando para uma safra. Vai começar daqui a pouquinho a colheita e vai ter safra de café chegando no mercado. Ontem eu vi os posts do Thomas. O Thomas foi quem fez o curso de Trader Internacional, que é um curso que nós criamos no finalzinho do ano passado para capacitação de pessoas que queiram trabalhar com exportação de commodities. E ele é um trader de café, esteve presente até na NCA lá em Tampa, nos Estados Unidos, né, uma convenção da National Coffee Association, que é uma convenção fechada, custa uma babilônia de dinheiro o ingresso, e também teve na Coffee Fest em Nova York.
E ele recebeu algumas amostras de café ontem, de robusta, que já começou a colheita aqui no Brasil, e o que os traders estão vendo é que haverá uma boa safra de café. Não vai haver uma safra de 60 milhões de toneladas, 65 milhões de toneladas. O Vicente fez um crop tour aqui no Brasil no final do ano passado, e os números que ele acabou levantando projetam uma safra de 54 milhões de sacas, né, tonelada, desculpa, de sacas, e já já nós vamos saber quais serão esses números. O fato é, em 2 meses, no máximo, esta safra ganha volume aqui no Brasil. Em junho, principalmente julho, tem um volume muito grande. E querendo ou não, são 50 milhões de sacas de café que serão transportadas, serão negociadas, trocarão de mãos aqui no Brasil. E isso acaba disputando logística também. Então, temos que ficar de olho para não sofrer também a pressão de logística. Algo que nós sempre batemos na tecla, né, sempre apertamos essa tecla, é com relação a indicadores técnicos para decidir sobre a comercialização. Indo para o petróleo hoje, ontem o petróleo teve uma forte alta lá na Bolsa de Nova York. Ele subiu mais de 3%, ele chegou a subir mais de 5,5% ao longo do dia. E hoje ele está estendendo essa alta, por enquanto, né? Está estendendo 0,14% de alta, com o primeiro vencimento agora a $73 o barril. O que motivou essa alta foi um problema de acordos comerciais. Há um pipeline, um oleoduto, que sai da região de Kirkuk, no Kurdistão, que é essa região que fica ao norte do Iraque, pega uma parte do Irã e uma parte da Turquia. E eles se autoproclamaram independentes, mas o governo do Iraque, Bagdá, não reconhece a independência dessa região. E a Turquia estava fazendo, através do porto de Ceyhan, embarques por esse oleoduto, que sai desta região aqui ao norte de Kirkuk, e passa pela Turquia e sai pelo porto de Ceyhan. Então, esse pipeline aqui que mostra aqui Kirkuk-Ceyhan. E Bagdá acusou a Turquia de contrabando. Então, a Turquia simplesmente suspendeu as operações, não está embarcando petróleo desta região, e agora saiu de mercado simplesmente 450 mil barris por dia da oferta global. Isso equivale a 0,5% da oferta global. Parece pouco, 0,5%, mas não é. É muito petróleo que acabou saindo do mercado. Agora, os operadores, que são operadores privados desse pipeline, eles estão aguardando um acordo entre Bagdá, Ankara e a região do Kurdistão para poder retomar essas exportações. E eles deram prazo. Se as exportações não forem retomadas ou o acordo não for retomado até um determinado prazo, elas irão se retirar desse mercado. E ali perderia, teoricamente, a oferta vindo dessa região, claro que até entrar um novo operador. E eles estão tendo que desviar esse petróleo para armazenamento, até que os trades sejam retomados. Só que não há capacidade de armazenamento. A gente sabe que esse é um problema grave, basicamente, no mundo todo. Nós vimos durante a pandemia, principalmente, que até o floating, que é o armazenamento de petróleo em navios, que fica flutuando no mar, ele ficou totalmente sobrecarregado. Principalmente essa região não vai ter capacidade de armazenar 450 mil barris de petróleo que são produzidos por dia. Então, é este fator que está pressionando as cotações do petróleo neste momento. Por isso que ele operou com uma alta muito forte ontem e hoje está estendendo esta alta. Quando nós olhamos para os indicadores do mercado financeiro, eu postei ontem aqui para os nossos assinantes a posição do CFTC, do COT, que é o comprometido, o Commitment of Traders, o comprometimento dos traders de petróleo.
E nós vemos aqui que, de acordo com o CFTC, a posição sazonal é extremamente baixa nesse momento, apenas 52 milhões de barris estão com posição comprada, e eles já se encaminham, se esse relatório seguir a tendência, se os fundos eles seguirem a tendência, eles daqui a pouco eles estarão shorts. Então, olhando as outras linhas aqui, que são outros anos, por exemplo, nós estamos muito abaixo do que outros anos. Então, é um pessimismo exagerado do mercado, até mesmo devido a esse risco de recessão, elevação de juros. Especuladores acreditam que o consumo pode cair a tal ponto que vai impactar muito os preços do petróleo. Ontem eu mostrei para vocês a tela do Quick Strike, mostrei que há um suporte muito grande na faixa de $60 o barril, e depois um suporte gigantesco na faixa de $50. Aqui, como o Smile ele está pendendo para o lado das puts, mostra que o mercado ainda acredita mais numa queda de preços do petróleo, o que eu acho que pode acontecer nesses vencimentos aqui devido à sazonalidade, não neste vencimento aqui, mas nesse próximo vencimento, que é o junho, eu acredito que pode haver uma pressão de queda ainda, logo após resolver, se resolver, claro, esse problema no Kurdistão, os preços vão realizar esse lucro apurado no dia de ontem, e os preços podem voltar a cair. Lembrando também que nós estamos entrando ainda no último mês de sazonalidade de baixa. Então, se os preços caírem até abril, ok, porque em maio, junho, a chance de quedas ela é muito menor do que aconteceria agora, por exemplo, porque é uma retomada do consumo da gasolina devido às férias de verão. Não só a gasolina, mas combustíveis em geral, né, incluindo o combustível de aviação. E uma outra notícia que saiu, que pode ser positiva para o petróleo, é que a China vê o seu consumo de petróleo crescendo mais de 6% nesse ano de 2023. Está aqui, segundo o Clyde Russell, que é um grande analista na área de petróleo, ele vê que as importações de petróleo bruto da China devem aumentar 6,2%, mas os riscos de mercado, claro, eles ainda prevalecem, principalmente questão de risco bancário. Aqui mostra o China Crude Oil Import, as importações, né, que podem ser recordes até mais do que em 2020, 21, 22 caiu, havia uma série de problemas macroeconômicos, e ele vê as importações crescendo este ano. Outra notícia é que a Rússia diz que conseguiu desviar todo o seu petróleo fora do embargo. Então ela conseguiu colocar esse petróleo em outros países, o que ela chama de nações amigas. Qual é o principal? Exatamente, a Índia. A Índia foi o maior comprador de petróleo russo desde o embargo. As exportações da Rússia para a Índia aumentaram 22 vezes em relação ao pré-guerra. A China vem em segundo lugar. O Brasil, por exemplo, está batendo o recorde de importação de óleo diesel da Rússia. Então, o país conseguiu realocar a sua oferta de petróleo, que antes ia grande parte, aí, quase metade, para a Europa, conseguiu realocar em outros destinos, né? Então, claro que a produção caiu, deve continuar caindo ainda, e seus próprios ministros russos e os CEOs das empresas de petróleo russa falam que a oferta vai continuar caindo, a produção vai continuar caindo, mas aquilo que está sendo produzido está encontrando um comprador. Indo já para a Bolsa de Chicago, o trigo hoje realizando um pouquinho, o trigo está trabalhando desde da segunda-feira, não, da sexta-feira passada, quando surgiram rumores de que a Rússia iria suspender as exportações, ou pelo menos travar as exportações de trigo, porque os preços internacionais caíram bastante. Esse assunto ele ainda não está finalizado. Então, existe esta possibilidade da Rússia suspender parte das suas exportações de trigo, porque ela quer os preços mais altos. Lembrando, claro, que a Rússia ela enfrenta um desafio muito grande na entrada de dinheiro devido aos embargos colocados pelos países do Ocidente com relação à guerra. Então, hoje ele está
trabalhando basicamente no 0 a 0, né, 6 dólares e 98. Ele vem testando essa média aqui também, que é os 7 dólares. Os 7 dólares acaba atuando como uma resistência muito grande para o contrato mais curto. Os contratos mais longos, eles já ultrapassaram os 7 dólares o bushel. Esse vencimento julho é o vencimento da temporada nova, já 1º de junho. Começa a temporada nova, não é esse tipo de trigo que é o que vai chegar no mercado agora, é o trigo negociado na Bolsa de Kansas, é o trigo duro, e o trigo negociado na Bolsa de Chicago é o trigo mole, o trigo soft. Mas, claro que você trabalha numa arbitragem entre os dois tipos principais de trigo negociado lá nos Estados Unidos. O milho, ele também vem hoje basicamente estável, uma queda muito fraca, mas ele voltou a subir desde o dia 10 de março devido à boa demanda que está presente nos Estados Unidos. Ontem houve mais um anúncio de uma flash vendas lá pela USDA, 112,8 mil toneladas foram comercializadas, basicamente 2 barcos, vendidos para destinos não informados. E ontem também o USDA informou vendas novas, inspeções para exportação. E o número do milho veio muito ruim. Isso ajudou na queda do cereal de ontem. E que na semana passada eles embarcaram quase 1,2 milhão de toneladas, e nesta semana, que se encerrou no dia 27, no dia 23, eles embarcaram apenas 666 mil toneladas. Então houve uma queda muito grande nos números de embarques de milho nos Estados Unidos. O trigo, ele continua lento ainda, 392 mil toneladas, semana passada 374 mil toneladas, mas o que seria normal para o período também, visto que nós estamos ainda na entre-safra no país. Indo para a soja, o óleo de soja teve uma alta boa, tanto no mercado doméstico do Brasil, aqui ele teve uma alta no dia de ontem, quanto na Bolsa de Chicago nos 2 últimos dias. Ele fez um movimento de queda que basicamente começou lá no mês de novembro, e ele veio cedendo os preços, chegou a tocar aqui na mínima em 54 centavos de dólar por libra-peso, 2 dias de alta pelo aumento na demanda, e principalmente apoiado na alta do petróleo. E essa arbitragem do biocombustível com o combustível, ela se faz muito presente. Nós tivemos 2 dias de alta, hoje ele opera no 0 a 0 nesse momento. Aumentou a oferta de óleo de palma na Malásia. Então essa oferta do óleo de palma, que é o óleo vegetal mais consumido do mundo, ele pode pressionar ainda as cotações do óleo de soja. O farelo subindo, mas houve uma queda muito forte desde o dia 7 desse mês. Então o mês de março foi um mês bem negativo para as cotações do farelo. Vê que ele rompeu todas as médias móveis que eu tracei aqui, o que é normal também, porque as posições dos fundos, elas estão ainda em recorde no farelo. Então, desde que veio a crise bancária nos Estados Unidos, que até o Congresso americano disse que vai pegar forte com os reguladores do mercado, porque que deixaram isso acontecer, houve uma grande realização de lucros. Nós vemos aqui no gráfico de sazonalidade da posição dos managed money, que são os especuladores, olha como a posição sazonal ela é muito alta em relação aos outros anos. E agora houve esta realização de lucros aqui, e mesmo assim a posição para esse período, ela ainda é a maior dos últimos 5 anos. Ou seja, há espaço ainda para novas realizações. O óleo, ele já está shorteado, já está vendido, são 5.718 contratos vendidos lá na posição de acordo com o CFTC, que é uma espécie de CVM para derivativos, para futuros e opções lá nos Estados Unidos. E a posição da soja, ela já está numa média em relação aos outros anos, né? Dos últimos 6 anos, 3 estavam com posições compradas maiores e 3 com posições compradas menores. O movimento que está sendo feito agora é parecido com o movimento de 2018.
muito parecido com 2018, houve essa realização nesse momento. Mas normalmente nós vemos que as cotações elas começam a cair, nós vemos 4, 5 movimentos no mês de julho. Então aqui eu faço um alerta porque me mandaram algumas mensagens no privado perguntando se o melhor momento de vender a soja seria agosto, setembro. Se você segurar para vender nesse momento, saiba que você vai pegar o pior momento da Bolsa de Chicago, porque é quando as cotações começam a cair com a proximidade da entrada da safra norte-americana. Apesar do prêmio estar nos melhores patamares sazonais do ano nesse período, a Bolsa de Chicago, ela derrete realmente. Tanto que eu acho que esse vencimento em novembro, a depender do relatório da próxima sexta-feira, ele pode vir próximo a 11 dólares o bushel. Então, pode anotar ali, se houver uma manutenção ou uma expansão da área de soja, que ano passado foi de 87,5 milhões de acres, vieram 88,5, 89 milhões de acres para a soja, eu estou falando hoje, dia 28 de março, que as cotações podem vir a 11 dólares o bushel no vencimento em novembro, porque a sazonalidade é baixa. Final de setembro começa a colheita nos Estados Unidos, outubro é o grande volume sendo colhido, chegando ao mercado, entregas acontecendo, programa de exportação começa nos Estados Unidos. Então, eu acho que essas cotações vêm. E aí você vai fazer um seguro de baixa através de opções na Bolsa de Chicago, você não vai conseguir encontrar uma simetria favorável. Ou seja, se você está agora com as cotações em 12 dólares e 90, para você pegar uma simetria que seja favorável de 1 para 5, por exemplo, você teria que pegar na faixa de 11,90, 12 dólares o bushel. Mais o custo da operação que você teve, você vai gastar mais uns 25, 30 centavos de dólar por bushel, o teu seguro de baixa, nesse momento, pegaria na faixa de 11 dólares e 50. Ou seja, o alvo for onde eu imagino a possibilidade de 11 dólares, você teria uma recuperação de 50 centavos de dólar por bushel. Isso é pouco. Isso é pouco para o risco que você está correndo. E se não for para lá ainda, você acaba perdendo o prêmio. Então, deixar para vender um disponível agora em agosto, setembro, sem seguro de baixa na taxa de câmbio ou no futuro em Bolsa de Chicago, é você estar correndo o risco da sazonalidade norte-americana. Então, falei demais, mas é a minha visão. Aqui na B3, o milho, a gente vê as cotações aqui do cereal trabalhando. Ontem ele até tentou dar um respiro, mas olha o tamanho desse candle aqui, também desse pavio aqui. Acabou segurando os preços e trabalha 83 dólares e 90 centavos o vencimento maio e 83,50 o vencimento julho. O vencimento setembro, R$ 83,03. O mercado doméstico, ele está recebendo oferta de milho. O produtor está preferindo vender o milho e segurar a soja por causa da queda de preços, como eu falei para vocês na entrada do programa. Agora tem um detalhe. No Porto, os preços para o safrinha estão na faixa de R$ 80 a saca. Mercado doméstico pode estar pagando um pouquinho melhor, R$ 3 a R$ 4 acima. No meu entender, devido à pressão de logística que nós estamos enfrentando, você ter R$ 3, R$ 4 no mercado doméstico acima da paridade de exportação é um indicativo de venda. E agora você decida aí seus preços, fluxo de caixa, como que está a sua situação, faz a formação de preço certinha para dar uma olhada nisso. Indo para o açúcar também, o açúcar ele mantém-se sustentado ainda nessa faixa de 20,50, 21 centavos de dólar por libra-peso. A moagem agora aqui no Brasil, segundo a Única, vai ser de 5 milhões de toneladas no açúcar, ou seja, a temporada começou de maneira antecipada aqui no Brasil e deve ser moído aí mais de 565 milhões de toneladas. Por isso que os preços do açúcar mantêm-se sustentados, porque nós não chegamos na safra ainda. A safra começa oficialmente em abril. Então, os fundamentos apontam para uma possibilidade de queda nos preços do açúcar.
Ontem saiu uma matéria aqui na Reuters, que foi escrita até pelo professor Arnaldo Corrêa, meu amigo lá da Archer Consult, que é um dos maiores especialistas aqui do Brasil, que as usinas, elas estão redeadas no Brasil em 20 milhões de toneladas. Isso corresponde a 85% da safra de açúcar que vai chegar no mercado. O preço médio desse RED é 17 centavos, 17,75 centavos de dólar por libra-peso. O que significa? Que o mercado, nesse momento, não consegue cair porque as posições de RED estão muito elevadas. Você não tem liquidez. Porque como que a usina de açúcar faz o RED? Ela vende contratos futuros ou vende opções. O vende opções pode ser tanto a venda de opção quanto a compra de put. Só que elas já estão com posições vendidas extremamente elevadas. Essas posições só serão liquidadas na entrega do açúcar. E aí você encerra a posição. Como você não tem uma contraparte, porque já o mercado físico já está travado, fica só a cargo da especulação financeira. E aí a especulação financeira não vai vender, porque não vai encontrar a contraparte também. Então, qualquer posição que venha no mercado do açúcar acaba elevando as cotações lá na Bolsa de Nova York. Só que em algum momento entra a safra, esses contratos terão que ser liquidados. E neste movimento o mercado ganha liquidez e os preços podem cair. Então, fundamentalmente, os preços tendem a cair no açúcar agora. Voltará para 17, 16 centavos nos vencimentos mais curtos? Acho pouco provável. Mas também acho que há uma chance muito grande deles virem abaixo de 20 centavos, conforme a moagem vai seguindo e a produção de açúcar vai chegando no mercado. E para fechar, o boi gordo está respondendo aqui no Brasil, né? Nós já temos preços maiores desde a retomada da China. Em São Paulo, ontem subiu R$3 por arroba, no boi gordo, bezerro subiu R$1 por arroba. E este mapa aqui da Scott Consultoria, ele mostra nessa região verde aqui quais foram a alta de preços dos últimos 30 dias. Então, esse gráfico que estava estável, as cotações com queda, já voltou a retomar. Apesar do mercado de derivativos ter caído ontem um pouquinho, R$297 a arroba, e o CPEA também ter fechado no negativo, uma queda de 1,15% a 295 arroba, mas o mercado físico ali apresentou uma alta em torno de R$3 arroba no boi gordo. Então, boa notícia da retomada da China, ok? Antes de eu responder algumas perguntas, pessoal, vamos dar o like. Por favor, vamos dar o like, que é a maneira que o canal entende que o conteúdo presta, pelo menos um pouquinho, né? Francisco, sabe informar por que está faltando dólar na importação e exportação? Não sei se está faltando, Francisco, essa é nova para mim. Não sei, não. Como está o ritmo de exportação? Como está o ritmo de exportação de milho em março? Está dentro da sazonalidade. Bem dentro da sazonalidade, o Brasil não é um tradicional exportador de milho, mas a gente deve fechar março ali próximo de 1 milhão de toneladas. A logística no Brasil sempre foi ruim. Os traders não estão aproveitando para achatar os preços da soja. Eles já fizeram isso, Roger. Esse movimento vem lá atrás. Eu lembro que eu fui fazer uma palestra em Sorriso em dezembro do ano passado, encontrei o pessoal do Trading no avião e nós conversamos, eles estavam shorteando o prêmio, que era a recomendação que eu dava no canal aqui lá em novembro. Tá na hora de shortear o prêmio, que é vender o físico. E aí o resultado está aí. Eles venderam o físico, não originário, esperando para originar agora. O mercado profissional assim. Indica um livro sobre o assunto. Qual o assunto? Eu trago alguns livros amanhã. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final do Primeira Hora do Agro e voltamos amanhã novamente. Fiquem agora com o pré-market.